Olá, amigos do nosso Shiur Conversão, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Vamos, nesta aula, analisar com respeito às leis de Deus e o Shabat. Nós temos falado sobre outros temas judaicos importantes e temos deixado claro para vocês que a maneira que todos podem servir ao Eterno, podem concluir um processo de conversão é através do cumprimento da Torá. E por que dizemos isso? Porque através do cumprimento da Torá, nós vamos conhecer a Deus. Vamos conhecer quem é Deus, vamos conhecer a vontade de Deus, vamos aprender e vamos poder temer e obedecer a Deus. Conosco aqui, o Razan e Yaakov, juntos vamos compartilhar desse tema de hoje. Shalom, Rabino Shai. É um prazer novamente estar aqui, diante de Deus, juntamente com a sua presença, para junto com os nossos amigos e amados irmãos, Shalom a todos vocês que nos acompanham, e mais esse importante tema, dentre tantos outros temas que temos para falar a vocês, sobre os mandamentos do Eterno, das quais são importantíssimos para a nossa vida cotidiana e que no Olam Rabá serão exercidos também. Nós vamos começar do começo, né? A gente sabe que no princípio da criação, Deus criou os céus e a terra, e no livro de Gênesis, no capítulo 2, após concluir a criação do céu e da terra, vamos ver o que nos diz em Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 3. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então nós temos aqui, Yaakov, a criação do Shabat. Deus cria os céus e a terra em 6 dias, né? E no 7º dia ele encerra tudo e santifica, diz aqui, e abençoa o dia 7º e o santifica. A palavra santificar quer dizer separar. Sim. Né? Então nós temos os outros dias da semana, são chamados de primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e o 7º dia foi dado o nome de sábado. Né? É o único dia dentro da criação que tem um nome específico, né? Shabat. Que quer dizer descanso, repouso, né? Isso. Bom, daqui aonde nós vamos encontrar a próxima menção do Shabat. Ele aparece aqui em Gênesis e depois ele vai aparecer quando? Ele vai aparecer em Êxodo capítulo 16, quando o nosso povo de Israel se encontrava já no deserto e Deus então decide fazer uma prova do seu povo. No capítulo 16, nós vamos ver aqui. A partir do versículo 26. Vamos ver aqui qual versículo seria melhor. 20... Pode ser, vamos ler o 26, daí nós vamos verificar se tem outros. Vamos começar então no 23. No 23. 16, 23. E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até amanhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal,
nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o Shabat. Nele não haverá. Então o que nós encontramos aqui? No deserto aparece o Shabat. Quer dizer, o Shabat, obviamente que era conhecido, não é? Mas a gente tem que analisar que o nosso povo no Egito era escravo. Não tinha dia de repouso. Sim. Era escravo, trabalhava direto. Né? Eu até quero acreditar que durante o tempo que José foi governador do Egito, eu quero entender que enquanto perdurou também aquele conceito de José perante Faraó, mesmo após ele ter morrido, né? Sim. Que o nosso povo guardasse o Shabat. Eu quero entender. Porque o nosso povo cumpria, muito embora a lei tenha sido dada aos pés do Monte Horebe, não é? No entanto, ela já existia de forma oral. Sim. Não é? Nós vamos encontrar aí os justos que viveram antes de Abraão, né, que obedeceram a Deus, Sim. chamado de sadiquim, de justos, né? Os filhos de Deus, né? E eles eram, por que eles eram chamados justos? Porque eles obedeciam a Deus, não é? Mas aí, voltando então lá ao nosso povo no Egito, e nós vamos encontrar nos 10 mandamentos, certo, a menção desse tempo do Egito. Vamos ler já, deixar marcado aqui o Êxodo 16, e vamos ler Deuteronômio, Devarim, capítulo 5, que é onde vai fazer menção do mandamento, e vai falar que é a questão do Egito, né? No capítulo 5, versículo 12 a 15. Deuteronômio, capítulo 5, Devarim, versículo 12 ao 15. Deuteronômio, capítulo 5, 12 ao 15. Então nós temos aqui, vamos ver que numa certa altura vai haver menção do Egito. Vamos ver. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então você vê aqui que faz menção do período do Egito, né? E um detalhe importante aqui que os nossos talmidim precisam se ligar é que Deus vincula muito a questão do sábado com o povo de Israel. Aqui mesmo, nós vamos ler lá em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 8º, onde fala do sábado. Lá não vai fazer essa menção disso, mas aqui faz, né? Porque, verso 15, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão forte e braço estendido. Né? Então, Deus vincula o preceito aqui, no caso, ao povo de Israel. Né? Sim. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o sábado. Né? E a gente vai ver aqui algumas coisas, por exemplo, que não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o... Então, é muito importante, nem o teu servo, nem a tua serva, porque hoje, quando se fala em servo e serva, não é a mesma coisa que empregado. Tá?
nós sabemos, por exemplo, que hoje lá em Israel existe uma grande rede de hotéis lá, devido ao turismo, né? E tem muitos empregados que trabalham naqueles hotéis. Normalmente aqueles hotéis são dos judeus. Exatamente. E tem lá muitos empregados. E a grande parte desses empregados não é judeu. É palestino, Isso. enfim, árabe que mora ali. Né? Mas, obviamente, que lá, com certeza, também tem judeus. E os judeus não trabalham no Shabat. Mas os demais empregados trabalham. Até porque o dia de guarda desse povo, em especial que trabalha lá, é sexta-feira, né? Não É o sexta-feira. Né? Então, veja bem uma coisa. O que me chama a atenção é o seguinte, que o que era o servo? O servo era o escravo. O escravo é diferente do empregado. Hoje não existe mais escravidão. Né? Mas quando existia a escravidão, o escravo, ele não era como um empregado. Ele era uma propriedade do seu senhor. Isso. Ele estava ali à disposição do seu senhor 24 horas por dia, trabalhava no horário que era mandado, ele não recebia salário, ele tinha tudo que ele precisava, comida, roupa, vamos dizer, o remédio, tudo. Tinha filhos, os filhos também, o seu senhor cuidava de tudo, Sim. mantinha ele com tudo. E ele vivia dentro dos domínios também do seu senhor. Então esse não podia trabalhar no Shabat. Não é o caso do empregado, que lá em Israel havia também outros que trabalhavam para os judeus lá dentro de Israel. Mas o servo é diferente, não é como o empregado. Então nós até entendemos que, por exemplo, se uma pessoa tem uma empresa, vamos dizer que ele tenha lá um comércio, aquele comércio dele pode abrir no Shabat? De acordo com o que nós entendemos, sim. Se ele tiver empregados, gerente, que cuide de tudo aquilo lá. Que ele seja apenas o proprietário, que ele não precise estar lá no negócio, que ele não se envolva com aquele negócio, porque aquilo lá é um empregado. Sim. Não é um servo. Não é um servo. É diferente. Entendeu? Sim. Não é um servo. Agora, aquela pessoa que mora dentro da casa desse homem, esse não deve trabalhar, porque esse vive na condição de servo. Tá? Nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento. Então, uma outra classe também de pessoas que normalmente se entende, não é que não é transgressão do Shabat. Por exemplo, os sacerdotes, eles trabalhavam no templo no Shabat. E não lhes era imputado como pecado. Culpa. Né? E ficavam sem culpa. Eram isentos de culpa. Então se entende que quem atua no serviço religioso, que quem atua nos hospitais, o médico, as enfermeiras, que cuidam da vida da pessoa, e que quem trabalha também no exército, os militares, esses não ficam com a culpa, desde que não fiquem com o salário recebido. Isso é muito importante. Arosh, eu trabalho, eu sou médico, eu trabalho... Faço plantão. Faço plantão e infelizmente tem vezes que eu sou escalado no Shabat. Como é que eu faço? Ele vai trabalhar, mas o dinheiro ganho naquele dia, o salário correspondente àquele dia de sábado que ele trabalhou, ele não pode ficar com ele. Uhum. E ele não pode doar também para a congregação. Sim. Eu vou doar para a Sina. Não, a Sina não quer. Uhum. O que ele faz com esse dinheiro? Ele vai fazer tzedakah. Ou ele vai doar para o próprio hospital onde ele trabalha, que seria recomendado, porque não tem como ele não receber salário. As leis trabalhistas não permitem que ele fique sem receber. O ideal era ele ficar sem receber. O enfermeiro, a enfermeira, o policial, o médico,
era ficar sem receber. Mas como a legislação não permite, então aquele dinheiro referente àquele dia de trabalho, ele deve fazer tzedakah para a própria instituição que ele trabalha, se for possível, ou se não, ele vai fazer tzedakah para pessoas fora da comunidade, pessoas que necessitem. Okay. Então, agora, se ele recebeu o salário, aí ele transgrediu. Então, Rabino Shai, muitos têm aqueles paradigmas, né, de que no Shabat você tem que santificar a Deus, é lógico, cumprir seus mandamentos, é um dia de deleite, é um dia de encontro com os demais irmãos nossos, né, para louvarmos assim a Deus, ter uma comunhão entre os nossos irmãos. Mas nas palavras que o senhor falou sobre os sacerdotes, é interessante que o livro de Mateus vai dizer justamente isso, né, no capítulo 12, versículo 5, que Yeshua dizendo para aqueles que o acusavam de fazer um milagre no sábado, disse: não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o Shabat e ficam sem culpa? É uma pergunta, uma indagação que ele faz, porque é permitido, e hoje existe, não somente hoje, há muitos anos já existe, dentro da literatura rabínica, o conceito de que a vida é mais importante do que o mandamento. Então, sim, curar no Shabat, na época os fariseus indagaram, mas hoje é assumido pelos rabinos em Israel que fazer uma boa ação, uma boa obra no Shabat em preservação da vida das pessoas é lícito. Mas isso não foram os rabinos que instituíram isso. Yeshua, o nosso Mashiach, já tinha dito há mais de 2000 anos atrás. Exatamente. Tanto é que os guardas de Israel trabalham em Israel para a preservação da vida então, do povo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho a minha vizinha lá, que é uma pessoa de idade, e ela adoeça no Shabat. Tá? E aí ela me peça lá, escuta, será que o senhor não levaria a minha mãe aí até o médico, até o hospital, até o pronto-socorro? Eu levo. E é sábado. Eu estou fazendo um trabalho. Aí vamos supor que essa minha vizinha, ela diga assim, olha, senhor, o senhor levou minha mãe lá, o senhor andou com a minha mãe aí, não é? Para atendê-la, o senhor gastou com combustível. Está aqui um dinheiro para o senhor, uma ajuda para o senhor, não posso pegar. Sim. Se eu pegar, então aquilo passa a ser transgressão. É para você fazer o bem no Shabat, e não do Shabat tirar lucro. Não tirar lucro. Receber então, alguma coisa. Eu me lembro de uma senhora lá nos Estados Unidos que ela trabalhava de enfermeira. E o dia que eu falei para ela que ela não podia ficar com o dinheiro do sábado, foi um desastre para ela. Foi desastroso, porque ela pensou que podia ficar. Eu falei, não, se a senhora ficar com o dinheiro desse trabalho, a senhora transgrediu. A senhora recebeu para trabalhar. É transgressão. Então, esse dinheiro não deve ser doado nem para a congregação, nem para membros da congregação, tá? Mas ele pode ser doado para a própria instituição, numa forma de devolução, ou para num outro hospital, ou para outras entidades, de preferência que não tenha vínculo espiritual com a instituição. Sim. Entendeu? Bom, então o mandamento do sábado foi fixado aqui, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito. Nós vamos ver depois aí mais desdobramentos que vão sobre o Shabat, que vão enfatizar a questão do vínculo do Shabat com o povo de Israel. Tá? Mas vamos ler então agora, já que nós lemos Deuteronômio, vamos ler Êxodo, capítulo 20, né? Aonde vai falar do versículo 8 ao versículo 11. Êxodo, capítulo 20, de 8 a 11. Que são os famosos 10 mandamentos. As 10 palavras, né? 10 né? palavras, né? As 10 palavras, os 10 conceitos, né? Certo. Versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Até o 11, por favor. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal,
nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então aqui tem até uma observação aqui que fala nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Qual que é o termo hebraico para esse estrangeiro, Rabino Shai? Pode ser ger, aí teria que ver no original como é que está escrito, né? Uhum. Mas É esse estrangeiro é alguém que está dentro das tuas portas, aproximado. Tá? É muito próximo. Muito próximo. Muito. Que trabalha de preferência dentro da tua casa. Que está sob as tuas posses. Uhum. Então esse é o que eu falei, é diferente de um empregado, que não tem nada a ver com você, entendeu? Nos dias de hoje. Mas veja bem uma coisa. Aqui vai fazer uma menção do porquê guardar o Shabat e vai dizer que é porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, ou seja, vai fazer uma menção da criação. Enquanto que lá em Devarim, Deuteronômio, falou que lembraste que fosse servo no Egito, a explicação que dá é aquela, e lá vocês fossem servos, escravos, aqui já dá uma explicação referindo-se à criação. Sim. Porque em 6 dias criou Deus os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. É muito importante também, gente, que não é guardar um dia entre os 7. Né? Mas o que eu falo é o seguinte, não importa o que as pessoas acham, importa o que está escrito e o que o povo de Israel pensa. Tá? Sim. Mas entre aqueles que acham, eles pensam assim, olha, eu guardando um dia entre os 7, é isso que quer dizer? Não, não é isso que quer dizer. Não, o sábado, ele foi santificado. Quer dizer que se você trabalhar no domingo, não tem problema nenhum, domingo não é um dia santificado por Deus. É santificado para o Deus pagão, então, que é o Deus Sol. Okay. Mas não é santificado, não é separado pelo Deus Criador. Uhum. Então, qualquer outro dia da semana que você descansar, não é a mesma coisa. Então, porque não é um dia santificado por Deus. E Deus mandou descansar no dia santificado por Ele. Ou seja, para outras religiões, para outras pessoas que têm outros líderes, outros pensamentos, outras escrituras, para aquele que se diz servo do Eterno, que adora o Deus de Israel, ou que seja, o Deus da Bíblia. Então, o Deus da Bíblia, no princípio, ele fez os céus e a terra, o mundo e tudo que nele há. Então, esse Deus, que criou todas as coisas que existem, e que você o chama por Deus, ele criou o dia de sábado, ele santificou o dia de sábado. Então, o sábado é o antídoto para a idolatria. O sábado acaba se tornando o antídoto para a idolatria. Porque quem ama o Deus de Israel, guardará os seus mandamentos. Yohanan, 1 João, capítulo 2, tá? No versículo 3 vai dizer o seguinte: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Todos aqueles que dizem, eu conheço Deus, eu amo a Deus, mas se você não guarda os seus mandamentos, desculpe, não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo. Você é mentiroso. E a verdade não pode estar com você. Porque o Deus que criou os céus e a terra santificou o dia de Shabat. Ele é considerado como o dia da contemplação, onde tudo que ele fez, ele viu que era bom. No 7º dia, ele descansa. Mas Deus precisa descansar? Não. Como um rei misericordioso, como o criador de todas as coisas, ele criou esse dia para que nesse dia haja uma conexão maior entre eu e você com o único criador de todas as coisas, Hakadosh Baruch Hu, o criador dos céus e da terra, que nesse dia de sábado folgou e descansou. Eu quero ainda enfatizar uma coisa importante nesse mandamento. É o seguinte, que o livro de Êxodo fala lembra. E Devarim fala guarda.
Então o nosso povo diz, lembra e guarda. Chamor vezarror, né? Chamor vezarror, né? Lembrar e guardar. Não é só lembrar do dia de sábado, é guardar também, né? É observar o sábado. Mas tem gente no ciclo religioso, no mundo religioso, enfim, tem religiões que guardam o sábado. Certo. Não é verdade? Tem. Tem religiões que guardam o sábado. No entanto, elas alegam, quando a gente faz menção de que o sábado é da lei, é da Torá, é dos 10 mandamentos. Então é para o judeu. Eles dizem assim, olha, a lei dos 10 mandamentos é para nós. É lei moral. 10 mandamentos representam a lei moral. Então eles dividem a Torá em 2 blocos de leis. Morais e cerimoniais. Moral e cerimonial. Okay. O que é lei moral? No ponto de vista deles, apenas os 10 mandamentos. Muito embora o Shabat, ele tenha mais um sentido litúrgico do que moral. Porque uma pessoa que não guarda o sábado está deixando de fazer uma coisa moral? É complicado. Mas eles dizem, não, os 10 mandamentos fazem parte da lei moral, que foi escrita em 2 tábuas de pedra, e os demais mandamentos fazem parte da lei cerimonial, que foi escrita num livro. Então eles citam o texto da Bíblia que fala que na arca que ficava no Santíssimo, no Santo dos Santos, a lei, os 10 mandamentos ficavam dentro da arca e o livro da lei ficava fora, do lado de fora. Então eles querem dizer que isso é mais um motivo para não guardar os mandamentos do livro, mas para guardar os 10 mandamentos. Mas é engraçado que essa religião, né, da qual estamos falando, né, ou da qual estamos falando, ela vem dizer que então que o 4º mandamento é uma lei moral. Tá, e o 1º mandamento não é então? Ter o Eterno como único Deus? Porque infelizmente, né, a maioria destas religiões, elas dividem o Eterno em 3 pessoas. Mas aí não é o caso totalmente, né? A questão não tem nada a ver com a Shabat, mas é que ele está para no nós tem, contexto para nós tem, né? Que até no conceito judaico, o 1º mandamento não é não terás outros deuses diante de mim. Sim, exatamente. Ouve Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Então, para o nosso povo judeu, esse faz parte do 1º mandamento. Sim. Né? Não terás dos deuses diante de mim. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Por isso que é chamado de 10 conceitos. Se eu não me engano, tem 14 mandamentos dentro destas 10 palavras, e não somente 10 mandamentos. Agora, você veja bem uma coisa. Nós temos, por exemplo, o Sefer Torá. Nós temos, aqui na nossa sinagoga, temos o rolo da Torá. No rolo da Torá, no Sefer, no rolo, livro, está escrito os 10 mandamentos? Ou ele não está lá no rolo? Então, como é que é esse raciocínio de que os 10 mandamentos estavam dentro da arca? Tem que ser guardado e o rolo estava fora. Mas o rolo que estava do lado de fora da arca, estava escrito nele os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não estavam escritos apenas nas tábuas, as 2 tábuas de pedra, mas também no Sefer Torá. Tanto é que nós temos o Sefer Torá, que dentro dele contém os 10 mandamentos, que estão em Êxodo 20 e Devarim, Deuteronômio capítulo 5. Mas, então, essa divisão da lei de Deus em 2 leis, na verdade, ela não existe. Não existe. A lei de Deus, a Torá, é uma só. O que acontece é que os 10 mandamentos foi um conjunto de leis referenciais, vamos dizer assim, referenciais.
Mas não tem nada a ver que tenha que se cumprir só os 10 mandamentos. E mesmo essas correntes religiosas que diz que observam os 10 mandamentos, elas acabam introduzindo o dízimo. Sim. E a gente já deu um estudo do dízimo, provando que o dízimo não é só um dízimo, que tem 3 dízimos, e elas aceitam um dízimo só. Sim. Então, mas o dízimo não está no livro? Está no livro. Não está nos 10 mandamentos o dízimo. Então por que tem que cumprir o dízimo, se o dízimo está no livro, se o livro é lei cerimonial? Então, interessante que é como no primeiro mandamento, está no livro também. O dízimo também, né? E as leis alimentares também. Tá. Levítico capítulo 11, Deuteronômio 14, as leis de separação de animais limpos e imundos também estão contidas dentro do livro. E se alguém diz que guarda os 10 mandamentos, porque são mandamentos morais, por que então insiste na questão do dízimo e na questão das leis alimentares, se estas estão no livro que você entende como sendo lei cerimonial? Eu sei que às vezes parece pesado, mas infelizmente Paulo vai dizer a Timóteo que virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, essas pessoas, infelizmente, elas não estão dando ouvidos às leis de Deus ou à doutrina de Deus, mas estão amontoando para si doutores. Doutores que negam a eficácia dos mandamentos de Deus e, infelizmente, procuram dentro dos seus próprios raciocínios, dentro das suas próprias concupiscências, subterfúgios para negar o Criador de todas as coisas e assim desonrar ou desonrá-lo, não cumprindo os seus mandamentos. Também, Rabino Shai, temos a questão de entender, eu não sei se isso será o próximo tópico que o senhor vai dizer, sobre que o Shabat, a princípio, ele foi dado para a humanidade. Nós vamos analisar. Mas antes de analisarmos isso, eu quero ler capítulo 23 de Levítico. Levítico capítulo 23, do versículo 1 ao 3. Eu vou pedir para o Yaakov ler para nós. Lembrando então que aqueles que dizem que o sábado é guardado porque ele faz parte dos 10 mandamentos e porque ele é lei moral. Esses mesmos grupos não aceitam celebrar as festividades judaicas. As festas, o Pêssar, o Pentecoste, o Shavuot, o Sukkot, a festa de tabernáculos. As 3 festas de peregrinações principais, as 3 festas principais, vamos dizer assim. Eles dizem que não, porque as festas fazem parte da lei cerimonial. As festas, nós não precisamos cumprir, dizem esses segmentos judaicos, porque fazem parte das leis cerimoniais. Vamos ver o que Levítico, que fala das festas solenes do Senhor, fala nesses primeiros versículos. Levítico 23. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Espera aí. Então esse versículo 2 fala o quê? Como é que diz aí? Fala aos filhos de Israel. E diz-lhes: as solenidades do Senhor, né? Do Eterno. As solenidades. O que quer dizer solenidades? Você não tem uma outra versão aí, não? Deixa eu ver se... Vamos ver. Nós vamos procurar uma outra versão enquanto o Yaakov procura uma outra versão. Não sei se ele vai ter no Bíblia Online. Vamos ver. Eu acho que talvez eu até tenha também aqui. Mas vamos ver aqui. Solenidades, né? Vamos ver lá. Levítico 23. Olha, na minha versão aqui fala assim:
fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações, são estas as minhas festas. Então, deixa eu ver aqui qual a versão que eu usei. A tradução brasileira fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas de Adonai que proclamarem serão santas convocações, serão as minhas festas fixas. Festas. Nessa versão que você leu, falou solenidades. Né? Aqui fala festas. Né? Deixa eu ver uma outra versão aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. A linguagem de hoje. Desce aos filhos de Israel as seguintes leis a respeito das festas religiosas mais importantes quando o povo se reúne para adorar ao Senhor. O verso 4 diz: são estas as festas religiosas, quando o povo deverá se reunir para adorar a Deus, o Senhor. Cada uma destas festas será realizada na data marcada. Então aqui também falou festas, falou solenidades. A revista atualizada fala festas. A versão internacional diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Aí, né? Agora o terceiro, então, já que falou que estas são as festas, vamos ver que surpresa nos aguarda. Levítico 23, 3. Vamos ver. 6 dias de trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso. Santa convocação, nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Então, mas o sábado então é uma festa, ou Yaakov? É a primeira das datas santas, né? É a primeira das festas. Então, meus amigos, aqueles que dizem que não guardam as festas, porque as festas fazem parte das leis cerimoniais, você sabia que o sábado é uma festa? Festa do Senhor. E um detalhe importante também que vocês que estão fazendo o shiur conversão têm que entender, é que está escrito aqui que são santas convocações. Santa convocação. Vamos ver como é que diz aí na sua aí. Ó, o verso 4, fala: estas são as solenidades, as santas convocações aqui vai dizer dia que convocareis. Aqui vai dizer dia de descanso e de reunião sagrada. Então, gente, o que nós podemos entender? Que o sábado é um dia de reunião para a qual você está convocado. Então não é um dia para você ficar em casa, para você... engraçado que nos escritos da Brit Hadashah, no capítulo 16 de Atos, você tem um texto que Paulo, num dia de sábado, saiu para reunir a congregação aonde, você lembra? Na beira de um rio. É verdade. Onde havia um lugar para a oração. Certo. Ele se reuniu com a congregação, num dia de sábado, na margem de um rio, onde havia um lugar para reuniões. Antes que alguém pergunte, então podemos nos reunir em qualquer lugar? Outras passagens, outros textos, vai dizer que quando Shaul Rachalia chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele procurava era uma sinagoga. Provavelmente nesse lugar não havia sinagoga. Mas o importante é que, com sinagoga ou não, ele fez uma reunião ali na beira daquele rio. Ou seja, ele fez uma santa convocação. Uma convocação do povo ali naquele lugar. Isso. Né? Aí, eu sei que muitos dos nossos talmidim podem dizer: oxe, como é que eu vou fazer? Na minha cidade não tem sinagoga. No meu estado, no meu país, como nós temos aí talmidim de outros países. Nós temos lá no Japão, nós temos lá na Alemanha, nós temos em Portugal, nós temos na África.
Nós temos irmãos aqui no Brasil, em vários estados do Brasil, que não tem lá uma sinagoga. Então o que você vai fazer? Como é que você vai guardar o sábado? Inicialmente. Nós vamos, na sequência do nosso shiur, dar mais detalhes sobre a santificação do sábado. Vocês vão ver que o sábado guardado da forma judaica e nos lugares onde nós temos a sinagoga, ele vai ser um pouco diferente. Então você está no lugar que é só você. No sábado você vai procurar, obviamente. Eu até recomendaria isso, procurasse um lugar. O que eu fazia antigamente? Eu ia para o meio do campo. Sim. Eu passava muitas vezes o sábado no campo, debaixo de uma árvore, levava lá minha comidinha, meu lanche, e sentava debaixo de uma árvore e ficava lá o dia inteiro, até o pôr do sol, até encerrar o Shabat. Procurar um lugar mais tranquilo, um lugar onde você possa se dedicar ao estudo da Bíblia. Hoje nós temos aí o celular, você pode acompanhar todas as transmissões ao vivo que é feita da nossa sede ou de outras de nossas congregações. Você pode acompanhar as transmissões dos serviços. Estudar Paraxá conosco, né? Mas você pode, se você sozinho na sua casa, os familiares não são, ficar dentro de casa é complicado, vai estar envolvido com coisas que não tem nada a ver com o Shabat, então você procura um lugar onde você possa passar o Shabat mais tranquilo, estudando a palavra de Deus. No último caso, você vai se fechar lá na sua casa, lá no quintal da sua casa, lá no seu quarto, e vai se dedicar a Deus no último caso. Mas, no Shabat, o importante é que você não faça trabalho material. Isso. O que você pode fazer no Shabat? O que ele pode fazer no dia de sábado? Principalmente estas pessoas que não têm a sinagoga no lugar dele. Né? Estudar a palavra de Deus, ouvir, né? Acompanhar uma programação via YouTube, enfim. No caso das pessoas que estão nos acompanhando, tem vários assuntos já discursados que a pessoa sempre pode estar vendo assuntos passados. Nós temos aí centenas de vídeos no YouTube, centenas de vídeos disponíveis, que a pessoa pode aproveitar o Shabat para estudar, para aprender. De vários assuntos. Orochi, eu posso visitar um doente no Shabat, visitar um hospital? Pode visitar, não tem problema. Visitar um enfermo, um hospital, dar estudo para uma pessoa, né, que você esteja estudando com aquela pessoa que está interessada, né? Mas não fazer trabalho no dia de sábado. Né? Não acender fogo. Aliás, nós vamos procurar o texto aí, pedir para o Jacob procurar. Não acendereis fogo em vossas casas no dia de Shabat. Né? Então, como é que faz essa questão do alimento? Nós temos sexta-feira como o dia da preparação. Então, sexta-feira, antes do sol se pôr, você prepara toda a sua comida. É importante até que você termine esses preparativos com 1 hora ou 2 horas antes do sol se pôr, na sexta-feira. Aí você vai tomar seu banho, se você tem os seus filhos, você vai dar banho nos seus filhos, vocês vão se trocar, você vai colocar lá uma música judaica para ouvir uma música, você vai pegar a Bíblia, vai estudar e vai esperar chegar o momento da entrada do Shabat. Tá? Então você vai fazer os preparativos. Sexta-feira é considerado o dia da preparação.
Êxodo 35, versículo 3. Você pode preparar a sua comida, pode preparar uma comida especial para o Shabat, que não dependa de aquecimento. Mas se depender de aquecimento, o café você pode fazer, deixar numa garrafa térmica. É muita coisa que não tinha na época de Moisés, não é, que tem hoje. Você pode deixar numa garrafa térmica. Existem cafeteiras elétricas programáveis. Sim. Eu tinha uma cafeteira dessa lá nos Estados Unidos que eu usava. Então eu colocava lá 8 horas da manhã do sábado. Deixava o pó, ela conectada na tomada. Sábado, 8 horas da manhã, a cafeteira ligava automaticamente e fazia o café. Eu já ia lá, terminando de me arrumar para ir para a sinagoga, a gente já tomava o cafezinho, já estava pronto, feito na cafeteira automática, né? Mas você tem o recurso da garrafa térmica, você tem o recurso hoje do micro-ondas. Muita gente não gosta do micro-ondas, porque diz que não é saudável, não sei, mas o micro-ondas é um recurso também que você pode aquecer o seu alimento. Em vez de você aquecer muito alimento, você prepara o seu pratinho, coloca lá no micro-ondas e aquece, não tem problema nenhum, você não está acendendo fogo no Shabat. Um outro recurso também que existe é o que nós chamamos de chapa quente, né? Eu acho que é aquela chapa que o pessoal usa para fazer hambúrguer, para fazer uma chapa grande, filé, né? Uma chapa grande, ela é ligada na energia. E ele trabalha uma chama do fogão. Isso é para quem tem criatividade mesmo, né? Ele deixa um fogão com uma chama bem reduzida embaixo da chapa. E aquela chapa fica quente, aquela chama vai ficar acesa à noite, de sexta para sábado, vai ficar acesa no sábado, e ele vai colocar a comida, não muito em cima do lugar que está o fogo, vai distribuir as vasilhas de comida ao longo da chapa, ou vai colocá-la logo no amanhecer do Shabat, ali em cima, e ele vai ter a comida aquecida. O importante é esse aquecimento não pegar fervura no alimento, não chegar a ferver. Então, por isso que ele vai manter uma chama mínima e vai manter esse alimento a uma certa distância da onde está o fogo, debaixo da chapa quente, e ele vai aquecer a sua comida. Esse é um meio também usado pelo nosso povo para não acender fogo no dia de sábado. Muito embora essa questão da chapa quente, existem várias linhas mais lenientes, mas algumas vão dizer que não pode se acender e não manter fogo dentro das suas casas. Então, algumas linhas utilizam essa chapa quente, outras linhas vão se utilizar... Não, mas não tem nada a ver, não pode acender, manter... A parte elétrica. Se o fogo está aceso, meu filho, nós não vamos entrar nesse detalhe na questão da questão rabínica de hoje, no entendimento ortodoxo ou ultra-ortodoxo, não vamos entrar nesse detalhe. Nós vamos nos prender aos argumentos bíblicos, tá? Mas se você deixar um fogo aceso, por exemplo, digamos, existe uma vela que eles chamam de vela de 7 dias. Certo. Uma vela grande, né, que você só tira o tampinho dela, não tira o papel dela, não pode tirar o plástico. Você acende ali, ela fica acesa 7 dias. Sim. Né? Mas não vai servir, porque você não vai colocar a vasilha de comida em cima daquela chaminha. Aquilo é só se for o caso de haver necessidade. Você pode deixar uma lâmpada acesa. Você pode deixar um fogo aceso, se você quiser deixar. O que você não pode fazer, o que o mandamento diz? Vamos ler o mandamento aí. Você tem lei? Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Não acendereis fogo em nenhuma de vossas moradas no dia de sábado. Qual que é esse texto aí? Êxodo 35, versículo 3. Êxodo 35, 3. Então está aí escrito que não pode acender
fogo. O Shabat, gente, festivo, o Yom Tov, ou o dia de festa, Pessah, Shavuot, Sukkot, enfim, os dias de festas judaicos são considerados sábados também. Mas Deus permitiu preparar o alimento no feriado judaico. Então aí no feriado judaico você vai poder, e aí sim, você pode usar aquela questão de transferir o fogo. Você pode ter lá aquela vela de 7 dias acesa, aí você vai ali com um papelzinho e pega o fogo dali e transfere para o fogão. No caso dos sábados festivos, o sábado que não pode acender fogo de jeito nenhum é o sábado do 7º dia da semana. Pode haver uma exceção? Pode acontecer uma exceção. Caso de uma enfermidade, um caso grave que precisa acender, então aí é outra conversa. Mas fora disso, não pode. No templo também era mantido fogo para o cozimento, né? Em que os sacerdotes faziam, né? Dos pães, por exemplo, o pão da proposição, feito no Shabat. Então mantinha-se a chama para fazer a preparação desses alimentos. Então vamos deixar bem claro que essa questão de deixar aquela vela acesa de 7 dias e no sábado transferir não está permitido. No sábado do 7º dia, no sábado festivo, sim. E também não está permitido fazer acendimento das velas de Shabat depois que o sol se põe. Nós vamos tocar nesse assunto, acendimento das luzes do Shabat. Nós vamos entrar nesse assunto, talvez no próximo estudo, né? Vamos entrar em mais detalhes, né? Tem os trabalhos, né? Mas não pode se fazer. Então as mulheres têm que ter muito cuidado, especialmente as mulheres, para não fazer o acendimento das luzes do Shabat fora do horário. É 18 minutos antes do pôr do sol, é o horário do acendimento. Aí se eu quiser acender meia hora antes, pode? Pode. E se eu quiser acender 1 hora antes, pode? Pode. 2 horas antes? Mas em que caso, Rush, que eu vou acender 2 horas antes? Vai ter um caso? Vai. Vamos supor que eu preciso me deslocar de casa para ir até a sinagoga. Para ir na sinagoga, vai levar um tempo até eu chegar lá. E eu não vou ter tempo de acender as velas, então eu acendo antes. Só que o que vai acontecer? Depois que você acende as velas do Shabat, você não pode mais fazer serviço. Por isso que é 18 minutos. É um tempo mínimo. E existe também um aplicativo de celular chamado Shabbat Shalom. Existe mais do que um aplicativo chamado Shabbat Shalom, com 2 Bs e TH. Shabbat Shalom, 2B e TH no fim. Um aplicativo de celular que ele vai te dar o horário do pôr do sol, do acendimento das velas, em qualquer lugar do mundo. Hoje é facilitado. Eu estava lá na Namíbia, na África, coloquei lá, deu horário lá. E ainda vai identificar o lugar. Você configura ele para ele identificar o lugar que você está, no próprio celular. Então, em Curitiba, ele vai identificar que eu estou no Guabirutuba, o bairro que eu moro. Lá, o acendimento das luzes é tal horário. Mas em qualquer lugar do Brasil ou do mundo que você tiver, este aplicativo ou outros aplicativos apropriados vão te dar, além de te dar a paraxá que vai ser estudada no Shabat, Sim. Vai te dar todos essa ajuda, né? Então vai se acender. Então o mandamento diz que não se deve acender fogo no Shabat. Prepara a sua comida antes do pôr do sol de sexta-feira.
tome o seu banho, se arrume. Trouxa, mas eu chego em casa, eu saio do serviço, quando eu estou no ônibus, dá horário do pôr do sol. Tá, mas você não trabalha, você está dentro do ônibus, mas você não está trabalhando mais, você não está transgredindo o Shabat. O ideal é que todo mundo estivesse em casa, os maridos todos, no horário do acendimento das velas, para ficarem todos juntos, acenderem as luzes do Shabat e receberem o Shabat. Sim. Esse é o ideal. Mas, então, você pode acender antes, se for o caso, se você precisar sair, qualquer coisa, mas o prazo é 18 minutos, o prazo certo, e a partir dali você não faz mais nenhum trabalho no Shabat, tá? E vai passar o Shabat até o final do Shabat, quando o sol se pôr e aparecerem 3 estrelas no céu, ou seja, quando tiver escuro. O sol se põe, também é uma margem de segurança, né? O sol acabou de se pôr, você já vai trabalhar. Então, nós damos uma margem a mais. O sol se põe, a gente espera aparecer 3 estrelas. Normalmente, vai dar de meia hora a 40 minutos depois que o sol se põe. Aí é que a gente vai finalizar o nosso Shabat oficialmente com uma cerimônia chamada Havdalah, que traduzido significa separação do Shabat dos demais dias da semana. Aí você vai encerrar o Shabat e aí você vai cuidar da sua vida, das suas atividades normais. Tá? Então, voltando aqui no Levítico 23, Deus fala das festas, né? Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. Interessante que diz que as festas do Senhor, né? As festas de Deus, né? É. Então não é somente a festa do povo de Israel, né? Celebrada pelo povo de Israel, mas são as festas que Deus ordenou que o povo de Israel celebrasse. E está o sábado aí. E está o sábado aqui. A primeira das grandes festas. Sim. Isso nós vamos encontrar no Sidur, né? Fazendo Primeira menção das datas santas. das isso. datas santas, né? Então, lembra disso, é santa convocação. Se você mora num lugar que tem a congregação, você deve ir para a congregação. Tem Kabbalat Shabbat, sexta-feira à noite, quer dizer o recebimento do Shabbat. Kabbalat Shabbat quer dizer recebimento do Shabbat. Tem o Kabbalat Shabbat. Você vai receber o Shabbat com o nosso povo naquele local. Isso. Na sinagoga, naquela congregação. Para aquele que está sozinho com a sua família, convide a esposa, faça-se ralar, tenha-se ali as taças de vinho, faça o acendimento das velas, chama os filhos, Nós faça vamos, bênção sobre os mesmos. a gente não quer entrar muito nesses detalhes, porque são formas judaicas de guardar o Shabat, né? Porque aquele, por exemplo, que vai ficar em casa, que é só ele com a família dele, Isso. vai fazer o acendimento das velas, depois ele vai fazer o Kiddush, né? Isso. A esposa, o Kiddush quer dizer a primeira refeição do Shabat. Kiddush quer dizer santificação. Vai fazer a primeira refeição do Shabat. Então ele vai fazer uma cerimônia, vai usar o cálice, né? Vai fazer a bênção do cálice com o suco de uva ou vinho, se for o caso. E aí ele vai dar, a partir daí ele vai fazer a primeira refeição do Shabat. É a maneira judaica de se guardar o Shabat. Agora, se você mora num lugar que não tem sinagoga, mas tem mais uma ou duas famílias que também estão na mesma fé, ou você já tem mais gente interessada e vocês então aproveitam para se reunir no Shabat. Então, vocês já vão poder fazer um Kabbalat junto. Sim. Ou então se reunir e acompanhar as transmissões da sede pela internet. Né? Vão acompanhar as transmissões junto com um pequeno grupo. Havendo um pequeno grupo, já depois um grupo maior, aí já pode começar a ter as cerimônias localmente. De maneira, meu amigo, que
você não pode nos cobrar, porque aqui na minha cidade tem que ter uma sinagoga, aqui no meu bairro. Não é assim que funciona. O judaísmo não é como as religiões tradicionais, que tem em todo lugar, em todo bairro, em toda cidade. Não tem. Mesmo as sinagogas tradicionais, você vai encontrar em algumas capitais do Brasil. Sim. Nem todas as capitais do Brasil você vai ter uma sinagoga. Não é verdade? Até porque, de uma religião cristã para outra, a receptividade em termos de doutrinas e de mandamentos e tradições, às vezes se assemelham, são próximas. Então, se na cidade daquela pessoa não tem uma determinada igreja, ela vai na outra, está tudo certo. Agora, comunidades judaicas tradicionais ou judaicos messiânicas, tanto o ensino, quanto a prática, quanto a vivência, são bem diferentes daquilo do senso comum, daquilo praticado pelo senso comum. Mas é fato, 2, 3 famílias juntas podem se unir, assistir os programas, na hora que fazemos o Kiddush, podem celebrar nas suas casas, pegando a halá, pegando o cálice de vinho, fazendo a bênção, colocando a prática e a vivência judaica, e a cultura judaica dentro da sua própria família, que é o cerne da base de qualquer sociedade ou de qualquer início de techuvá, dentro da nossa casa. A nossa casa, muitas das vezes, ela é comparada como uma sinagoga, onde as práticas judaicas, onde a vivência judaica deve ser exercida. Por isso que é cobrado muito, das mulheres o ensino dos filhos, na prática e na vivência, no cumprimento dos mandamentos de Deus. Lembrando então que lá no deserto, no capítulo 16 de Êxodo, Deus testa a fé do nosso povo, ordenando-lhes que guardassem ali o Shabat. Caía maná em dobro na sexta-feira, eles colhiam maná em dobro na sexta-feira, para a sexta e para o sábado, mas no sábado não caía maná. Não adianta ir procurar maná no deserto no sábado, porque não tinha. Mesmo assim, tinha gente que ainda ia procurar maná no sábado, Sim, exatamente. E o maná de sexta-feira, ele não estragava no Shabat. Exatamente. E se colhesse o maná durante os dias da semana e guardasse para o dia seguinte, estragava, juntava bicho. Mas de sexta-feira Deus abençoava, que o maná caía em dobro, e Deus cobra ali do nosso povo que queria testar se o nosso povo andava ou não na sua lei. Isso é importante. Sim, foi no caso da Parashá Behar, se não me engano, quando foi citado o ano da Shemitah, no mesmo sentido. No 6º ano, Deus ia prover, no 6º ano ia prover os mantimentos para os próximos 3 anos. Para que o povo aprendesse a confiar em Deus, que a terra ia produzir o necessário, para que a terra santificasse o Eterno através do mandamento da Shemitah, do descanso. Foi pela falta desse mandamento que fomos para o exílio. E continuamos no exílio até os dias de hoje, espiritualmente assim falando. Mas o Shabat no mesmo sentido. Sexta-feira tinha a porção dobrada do alimento. Para que no Shabat, interessante, o homem não precisava se preocupar nem com a sua alimentação. Porque no Shabat o Eterno dispensava ali o alimento apropriado para se comer já na sexta-feira. Quer dizer, o Eterno pensou em todas as coisas para o homem. Por isso que na criação de todas as coisas, sabendo que o homem tem essa tendência de trabalhar, de conquistar, de obter, e sempre preocupado com as coisas físicas dessa vida, o homem tem que deixar de trabalhar por um dia. Deixar de se preocupar com seus afazeres físicos e materiais corriqueiros, de adquirir bens para este mundo e adquirir bens para o mundo vindouro. O Shabat é dia de conexão, de conectividade com o Criador. É um dia que te separa dos demais povos, só pelo Shabat, porque o Deus Criador dos céus e da terra criou o Shabat como um dia de descanso e como um dia de maior conexão ainda. Eu vou ler um pouquinho aqui do Êxodo 16, está aqui, verso 25. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher.
mas não o acharam. Sempre vai ter aquele, né, que vai desobedecer a Deus, né? Sempre. Deus falou que não ia cair e eles foram atrás do maná no sábado, né? É como hoje, Deus fala que é para não trabalhar no sábado e a pessoa vai trabalhar no sábado. Exatamente. Que é para não cuidar de nossos assuntos, de nossos negócios, né? Nós vamos ler Isaías 58. 56. Vamos ler o 58. 58, 13, que vai falar do Shabat. Você vai ler para nós aí? Eu vou continuar lendo. Não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. Então o Shabat foi usado para provar a obediência do nosso povo ali no deserto. 58, 13 de Isaías. Vamos ver. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então, como é que é? Aí tem detalhes da observância do sábado, né? Vamos repetir aí o que não pode fazer no Shabat. Tem que chamar o sábado de deleitoso. De deleitoso, né? Ou seja, o sábado não deve ser um peso para ninguém, um sacrifício. Não, deve ser um dia de deleites, né? A pessoa não deve se preocupar, às vezes, em fazer uma comida sexta-feira, aquela comida sofisticada. Faz aquela comida simples, né? Sem muito trabalho, mas faz aquela comida especial para o Shabat, né? O Shabat deve ser um dia deleitoso. Não é dia para ficar no celular, ficar lá no celular fazendo joguinho, conversando no computador. Não é dia para isso. O sábado é dia para você se dedicar a Deus, estudar a palavra de Deus. Como é que diz aí? Para que faça, como é que diz? E chamares o sábado deleitoso e o santo dia do Senhor digno de honra, e honrares. Não seguindo os teus caminhos. Então, você... Fazendo as coisas que você faz normalmente nos outros dias. Os caminhos dos desígnios do seu coração, da sua mente. Não, eu quero fazer o que me der na telha, vamos assim dizer. Nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Então, é um dia de santificação, é um dia de adoração ao Eterno, é um dia de estudo da sua palavra. Não que você não vá fazer, não que você não vai dedicar a sua vida a Ele em outros dias. Mas ele honra o dia de sábado, dizendo que esse dia é para você descansar do seu pensamento em relação às tuas propriedades, em relação às demais coisas da tua vida e se dedicar exclusivamente ao estudo da palavra, à oração e à comunhão entre os irmãos. Não vemos os nossos irmãos todos os dias da semana, mas no dia de Shabat, o Eterno propicia esse momento para estarmos juntos, na mesma comunhão, unidos no mesmo propósito de santificar o dia de sábado. Então não é dia para a gente conversar coisas que não tenham nada a ver com a palavra de Deus, cuidar dos nossos negócios, dos nossos assuntos, dos nossos temas. Não é dia para isso. Não. É dia para a gente cuidar, estudar, falar da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, pegar lá o violão, tocar uma canção, cantar uma canção judaica, sim, adorar a Deus, danças, louvores. Não é dia para nós cuidarmos das nossas atividades. Não é dia para eu ir lá na feira, ir no shopping, ver as coisas, ir no parque passear, viajar. Vou viajar sábado. Não, sábado não é dia para viajar. A não ser que seja uma coisa extremamente necessária. Mas não é dia de viajar, de sair viajando para passear. O Shabat não é dia para isso. Mas eu fui passar um fim de semana lá num lugar, num resort, hotel, com a minha família. Sim, então chega lá no resort, no sábado você sai debaixo de uma árvore lá, ou fica lá no quarto, ou sai lá
no parque e vai estudar a palavra de Deus. Aonde você estiver, não é dia para você cuidar dos seus próprios interesses. Não é dia de ir na escola, não é dia de estudar, não é dia de fazer faculdade. É dia de se dedicar a Deus. Isaías 58 nos ensina. Né? Bom, escuta uma coisa, o Yaakov. O sábado foi dado no princípio da criação, ele foi dado para todas as nações da terra. Sim. Foi dado para o nosso pai, segundo a carne, o Adão, sim, e para todos os seus descendentes. Todos os seus descendentes. Por que as nações não guardam o sábado hoje? Por que elas não guardam? Se tem a Bíblia, eles têm a Bíblia em casa, eles leem na Bíblia que o sábado foi dado, por que eles não guardam? Por que as nações não guardam o Shabat? O que nós poderíamos dizer? Podemos dizer que nos dias atuais, infelizmente, devido a muitas interpretações erradas do Novo Testamento, né, da Brit Hadashah, e em função de depois das perseguições ali, logo após a morte de Yeshua, o nosso Mashiach, a suposta religião que se instaura ali politicamente e religiosamente, ela visa atirar do nosso povo os dois principais mandamentos que caracterizam o povo judeu, que identifica o povo judeu com os mandamentos do Eterno, que era a circuncisão e o Shabat. Então, são feitos editos, são feitos leis, são feitos, vamos assim dizer, vários documentos, né? Vários concílios, dizendo que o dia de guarda não seria mais o Shabat, mas um outro dia, chamado de o dia do sol. Agora, a introdução do domingo como dia de guarda, ela foi introduzida na religião, mas o domingo já era guardado. Já era guardado. Pelas religiões pagãs. Pagãs, sim. Porque o domingo, segundo a história, ele celebra o Deus Sol. Sim. Como o Natal celebra o nascimento do Sol. Natal, a 25 de dezembro, não celebra o nascimento de Yeshua. Celebra o nascimento do Sol. Então, já na época de Constantino, que foi o ponto da apostasia, que a apostasia se apoderou, tomou conta da grande parte da congregação daquela época, e uma parte passou a ser perseguida, juntamente com o povo judeu, né? O povo judeu sempre foi perseguido, e essa parte da congregação que decidiu manter a sua fé judaica, que ela é uma congregação judaica, a congregação de Yeshua é uma congregação judaica, ela passou a ser perseguida pela parte que apostatou, né? E essa parte que apostatou adotou, então, o domingo como dia de guarda. Aí fez aquela maquiagem que Yeshua ressuscitou no domingo. Na verdade, se nós formos estudar dentro da Brit Hadashah, nós vamos ver que Yeshua ressuscitou no final do sábado e não no domingo. Não no domingo. Ele não ressuscitou domingo. Ele não morreu sexta-feira, ele morreu quarta-feira. E ressuscitou no final do sábado, totalizando 3 dias e 3 noites, conforme a profecia que ele deu. Então, as nações começaram, aqueles que faziam parte da congregação apostatada, começaram a guardar o domingo como honra ao Deus Sol do paganismo. Exatamente. Só que para que não confundisse a cabeça das pessoas, eles procuraram se justificar nesse argumento de que Yeshua teria ressuscitado domingo. Então eles acharam, não, Jesus ressuscitou domingo, então nós vamos guardar o domingo. Mas na verdade não é por isso. É porque Constantino impôs a guarda do domingo como condição para apoiar a apostasia. Mais tarde, esse mesmo Constantino criou também a Trindade para diferenciar a fé judaica num único Deus da fé que Constantino defendia, que era de uma pluralidade de deuses. Eu tenho até
foi em 321, né, da Era Comum, depois de Cristo, né, do Mashiach, tem um edito de Constantino. Então o imperador Constantino, ele estabeleceu o dia de descanso como sendo o dia do sol. Tá? O então Papa Silvestre, 314 a 335 depois de Cristo, aprova e legitima a nova lei. Então foi uma lei dada ao imperador. Essa nova religião ela veio fazendo um sincretismo religioso, absorvendo de várias culturas idólatras e substituindo o dia do Eterno, que era o Shabat, para o domingo, adorado pelo simbolizando o Deus Sol, né? E você vai ver também que uma declaração de Eusébio de Cesareia, né? Ah, eu sou cristão porque os pais da igreja... Eu falei, então, Eusébio de Cesareia é considerado como um dos grandes pais da igreja. E sabe o que ele diz, Rabbi Shai, acerca do Shabat e acerca do povo judeu? Tá? No livro Vida de Constantino, livro 3, capítulo 18, ele afirma que, por sorte, não temos nada em comum com a multidão de detestáveis judeus, porque recebemos de nosso Salvador um dia de guarda diferente. Tá vendo? Tá vendo? Né? Bom, então o que nós vemos aí? Que o domingo é realmente a marca dessa religião pagã, né, que se estabeleceu aí, e que o domingo veio também para evidenciar um outro Deus. Uhum. Enquanto que o sábado, o Êxodo 20 diz lá, porque em 6 dias criou Deus os céus e a terra, e abençoou e santificou esse dia, relacionando e identificando o Deus verdadeiro com o Shabat, né, o domingo identifica com o Deus pagão, exatamente, que é o Deus Sol. E com esse engano aí de que Jesus ressuscitou domingo, eles maquiam essa guarda, o cristianismo reformado faz uma maquiagem para continuar guardando o domingo. Né? Mas o que vai identificar, e agora sim eu quero convidar vocês para abrirem as suas Bíblias no capítulo 31, né? Mas antes do 31 de Êxodo, nós vamos ver o Salmo, eu vou ler aqui o Salmo 147, que fala o rumo que as nações tomaram. Né? Nós sabemos que depois da morte de Adão, nós tivemos Abel, que foi o justo, e tivemos outros, Sadiquim, Enos, Sete, Noa, né? Matusalém, Enoque, enfim. Tivemos outros justos aí, que guardaram a lei de Deus, sim, a lei oral, né? Que até ali a lei de Deus escrita não havia sido dada. O senhor vai ler o Êxodo? Eu vou ler, mas antes eu vou ler aqui o que é a situação das nações, né? Salmo 147, certo. Verso 19 e 20. Certo, 147. 19 e 20. O senhor quer ler que eu vou ler? Pode ler aí na sua versão. 19 e 20, vamos ver aqui. Mostra a sua palavra a Jacó, seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor. Então, o que diz aqui? Que Deus mostra, porque veja bem, nós vamos aprofundar esse tema, obviamente. Ali, no Monte Horebe, Deus faz aliança com o povo para tornar o povo de Israel, a partir daquele momento, como a sua nação sacerdotal. E o nosso povo responde para Deus o seguinte: tudo que o Senhor ordenou, faremos e obedeceremos. Diante desta palavra, desse voto, dessa disposição de servir ao Eterno como nação, alcançando mérito, Israel é definitivamente declarada a nação sacerdotal. O que isso significa, gente? Isso aí tem um valor tremendo e tem que ser levado em conta. Que dali para frente, todas as pessoas que quisessem servir ao Deus de Israel teriam que o fazer através de Israel. Deus já havia dito a Abraão que em ti, Abraão, em tua semente,
serão benditas todas as famílias da terra. Em Abraão, Deus já havia profetizado isso. Sim. E agora no Monte Horebe, ali nos pés do Monte Horebe, Deus faz essa aliança com o povo de Israel. Israel se torna a nação sacerdotal. Então não tem mais como uma outra nação, não existe nenhuma outra nação na face da terra que seja uma nação intermediária entre Deus, o Deus verdadeiro, e os homens, a não ser o povo de Israel. E essa é uma das razões porque o povo de Israel é perseguido, tentar acabar com o povo de Israel Sim. ao longo dos anos, porque Israel é a nação sacerdotal. E as outras nações? Olha, mostra a sua palavra a Jacó e os seus estatutos e juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Agora, foi Deus que abandonou as nações? Não. Foram as nações que recusaram servir a Deus. E o Senhor Então não é Deus que recusa as nações. Sim. São as nações que recusam a Deus. Sim. E aí Deus dá o Shabat. Agora sim, Deus testa o nosso povo ali no deserto com o maná. E depois, quando Deus entrega os mandamentos para o nosso povo, Deus define que o Shabat que Ele deu lá no começo da criação, que seria para todas as nações, mas essas nações o rejeitaram. E rejeitaram o Shabat também, porque era um sinal dele. Sim. Deus passa esse sinal para o seu povo de Israel. Eu posso fazer um comentário na linguagem de hoje? Né? Vamos fazer assim na linguagem de hoje. O povo de Israel disse literalmente o seguinte: Eterno, as tuas leis, os teus preceitos, que o nosso patriarca Abraão guardou, e ele é o nosso pai da fé, os teus leis, os preceitos estabelecidos desde o princípio do mundo, que as nações não quiseram, manda para nós aqui, que nós queremos. Foi isso. Israel não impôs condições. Não impôs condições, manda para nós que a gente vai cumprir. Faremos e obedeceremos. Eles assinaram um contrato em branco. Em branco. Até tem um outro texto que fala, faremos e entenderemos. Isso, exatamente. Você já notou que o gentil, ele quer entender tudo primeiro? Primeiro, exatamente. As pessoas que estão fazendo, o curso conosco. Quer entender tudo primeiro. Primeiro eu quero entender, eu quero racionalizar, depois eu quero ver se eu aceito. Né? Então, nós, tanto vocês como eu, fui assim um dia também. Se eu estivesse no pé daquele monte, muito provavelmente, então, eu não faria parte do povo judeu, porque também tenho esse desejo de primeiro entender para depois cumprir. Eles não. Por isso foi tão meritório essa frase. Olha, tudo que o Eterno falar, nós faremos, depois entenderemos. Ou faremos, depois cumpriremos. Eles não colocaram... Compreenderemos. Não colocaram nada de empecilho. Tudo que o Eterno falar para nós é bom. Entendemos que é bom. E isso foi o ato meritório deles para com o Eterno. E por causa disso, foram feitos nação sacerdotal. E falando um pouquinho em Abraão, só para não fugir muito do contexto, não somente o Shabat na criação do mundo, né? Lembrando que os dízimos, porque ele pagou dízimos a Melquisedeque, estudo da nossa aula anterior, mas Abraão cumpriu a lei em sua totalidade. Mas como que você pode dizer isso, Jacob, se a lei não tinha sido dada? Mas quem disse que ela não tinha sido dada? Abraão conhecia desde Adão toda a lei, toda a tradição oral estava contida com Abraão. Prova, Gênesis 26, versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, os meus ruquim, os meus mishpatim e as minhas mitzvot. Ele cumpriu em sua totalidade. Por isso ele foi tido como o pai da fé e recebe o selo da justiça, circuncisão, que significa Brit Milá, o pacto da palavra. Então tá aí, Abraão era obediente a Deus, né? E o Tzadikim ali antes de Abraão também obedeceram a Deus, mas as nações rejeitaram a Deus. E agora que Deus faz essa aliança com Israel ali, aos pés de Horebe, Deus dá o Shabat como sinal. Vamos lá em capítulo 31 de Êxodo, começando aí no versículo 12, né? 12. Vai daber Adonai Moshe Lemor, né? Fala ao povo de Israel dizendo, vamos ver. Tu, pois fala aos filhos de Israel dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim
e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Veja bem, gente, a gente não pode torcer o que está escrito. Ah, mas Deus não deu para todas as nações? Deu. As nações rejeitaram. Como até hoje as nações rejeitam o Deus verdadeiro. Então o sábado não é para as nações hoje. Mas o sábado um dia vai ser aceito pelas nações? Vai. Quando o Deus verdadeiro for aceito pelas nações. Quando o Mashiach vier, o nosso povo de Israel, o sobrevivente, o remanescente do nosso povo, vai pregar para as nações que o Deus de Israel agora é o Deus que comanda tudo, através do seu Mashiach, do seu ungido sentado no trono de Davi. E aí as nações vão guardar o sábado, como vão guardar as festas, mas hoje não. Hoje o Shabat é para o povo de Israel. Veja bem, certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós. Vós quem? Falarás a quem? Fala aos filhos de Israel. Fala tu, pois fala aos filhos de Israel. Certamente o sábado, portanto, guardareis, porque é santo para vós. Ou melhor, lá depois desse texto. Certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, entre Deus e o povo de Israel, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, meus amigos, o Shabat, se você faz parte do povo, nós estamos ensinando isso aqui. Falamos da oliveira, falamos dos ramos quebrados e dos enxertados. Certo. E falamos que aquela oliveira são os eleitos, os que abraçaram a nova aliança. E a nova aliança que é feita com a casa de Israel e de Judá. Então é o Israel e o Judá representado na figura de Elias. E os galhos quebrados, o Israel natural, representado na figura de Moshe, que ainda não reconhece Mashiach. E os galhos enxertados aonde? Nessa oliveira, nesse povo. Aí o sábado é para você. Quando você passa a fazer parte do povo, aí o sábado é para você. Quer dizer que se eu guardar o sábado e eu não for parte do povo de Israel, isso não tem nenhum sentido? Exatamente isso, não tem nenhum sentido. Porque o sábado passou a ser um sinal específico, contratual, de identificação entre Deus e Israel. Lembrando, você está no processo de conversão, está guardando o sábado, está certo. Você vai começar guardando os 4 mandamentos de Atos 15, os 7 mandamentos das leis de Noa, e vai guardar o Shabat, e vai guardar as festas, e vai cumprir Torá. E o sábado é para você então, porque você é parte do povo. Se você não é parte do povo, você está guardando o sábado, ou não está comendo carne imunda, você está fazendo isso sem sentido nenhum, porque não é um preceito para você. Olha, verso 14. Portanto, guardareis o sábado, porquanto ele é santo para vós. Para vós. Vós quem? Os filhos de Israel. Filhos de Israel. Aquele que o profanar, certamente morrerá. Ô Yaakov, o judeu que hoje transgride o sábado, ele é parte da nação sacerdotal, né? Sim. Quanto à natureza, o sangue, sim. Mas ele está sob condenação. Sim, ele está porque ele está transgredindo a Torá. Então, se ele morre transgredindo a Torá, ele será destruído. Mas não é só guardar a Torá, ele tem que receber Mashiach, porque faz parte também da Torá a expiação de pecados. Sim. E como é que um judeu vai fazer a expiação dos pecados dele? Rezando o Sidur de cabo a rabo? Rezando dia e noite? Não! Ele vai ter os seus pecados expiados se ele se arrepender dos seus pecados e crer em Yeshua como Cordeiro de Deus, então os pecados dele é remido. Sim. Mas a gente está falando da transgressão do Shabat. Se ele transgride o Shabat, mesmo ele sendo judeu,
está aqui, será morto. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. A tradução fala terá que ser executado. Executada. 6 dias se fará a obra, porém o 7º dia, verso 15. Verso 15, é santo. O 7º dia é o sábado do descanso. Santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado, os como é que filhos diz de Israel. Como é que diz a canção? Veshameru Bene Israel Et Hashabah. Linda canção. Né? E guardarão o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. Por aliança? Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Entre mim e os filhos de Israel. Seja um filho de Israel. Despedida do Yaakov. Meus queridos e amados irmãos, é muito importante, fazendo o último comentário dentro de todo esse estudo, que todas as vezes que nós vamos ensinar alguma coisa no shiur de conversão, perceba que nós utilizamos Bíblia, versões da mesma, e convidamos sempre a vocês serem como os bereanos, das quais quando Shaul HaShaliach ele ia lhe falar alguma coisa das Escrituras, eles pegavam as Escrituras e examinavam para ver se a conversa daquele homem de Deus conferia com a palavra antes dada pelo Eterno, através não somente de Moshe, mas dos profetas. Então, nós temos compromisso com a verdade, compromisso de ensinar a vocês aquilo que confere os caminhos do Senhor dentro das Escrituras, não é dentro de concepções humanas, não é dentro de tradições dos homens, mas é dentro da palavra de Deus. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. No próximo shiur, muito provavelmente continuaremos falando sobre o Shabat e talvez sobre algumas restrições do mesmo, mas eu aguardo ansiosamente para estar aqui novamente ao lado do Rabino Shai, aprendendo com ele, e em conjunto possamos todos nós evoluirmos naquilo que se diz o conhecimento da palavra de Deus. Shalom, shalom. Shalom a todos vocês, esperamos vocês na próxima aula, se Deus quiser. Que o Eterno vos abençoe.